Olá, este é o programa Palavra Amiga, um programa da Capelania da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu estou aqui novamente para trazer a mensagem da Palavra de Deus ao seu coração. No programa de hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: tudo começa com Deus. Na Palavra de Deus nos diz que Deus é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Esse é o tema do nosso programa de hoje e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu volto já já. Estamos de volta com o programa Palavra Amiga e no programa de hoje nós vamos falar que tudo começa com Deus. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Uma frase que ficou famosa no início da Renascença ou do Iluminismo foi a seguinte: os céus não governam mais. Naquela época, quando estava dando início ao movimento do racionalismo, do movimento em que a razão agora era a resposta para todos os problemas dos seres humanos, aqueles homens que se afastaram de Deus, que se afastaram da palavra de Deus, entendiam que os céus não governavam mais. Ou seja, o homem já não era mais regido pela ideia de um Deus, de uma teologia, de uma religião. Agora o homem era regido pela sua própria razão, pelo seu próprio intelecto. Homens, pensadores sábios como Descartes, John Locke, David Hume e Immanuel Kant escreveram centenas de páginas dizendo que agora nós não precisávamos mais de Deus. Lê do engano. Todas as coisas começam em Deus, passam por Deus e terminam em Deus. A palavra de Deus nos diz que dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. É loucura, é estupidez excluirmos Deus da nossa vida. O salmista já havia dito isso no passado, quando ele escreveu: diz o louco, o nécio, o estúpido no seu coração, não a Deus. E quando ele diz isso, o que acontece? Ele se corrompe, ele se entrega aos seus vis prazeres, ele se entrega às orgias, ele se autodestrói. Nos desligarmos de Deus é como desligar um instrumento eletrônico da tomada. Se você corta a energia, o instrumento morre, se apaga. Assim também nos desligarmos de Deus é instaurarmos a morte na nossa própria existência. Deus é a fonte de toda a vida. Deus é a fonte de toda a energia que nos mantém, que nos sustenta. Ele é o propósito de toda a existência. Tudo começa com Ele. Ele sustenta todas as coisas e um dia tudo terminará nele mesmo. Jamais se afaste de Deus. Jamais diga, como disseram os racionalistas da idade do iluminismo, da modernidade, os céus não governam mais. Muito pelo contrário, que você possa não apenas dizer, mas clamar que Deus governe a sua vida, que os céus governem a sua vida e que você não viva olhando somente para a terra. Olhe para cima, olhe para o alto, olhe para Deus, pois quanto mais Deus governar sua vida, mais sentido ela terá. Porque sem Deus, nem vida você terá, pois toda a vida está nele e fora dele só existe morte. Deus o abençoe. Esta é a mensagem do programa Palavra Amiga a você hoje.